Ao vivo. Eu vou colocar os óculos, né? Porque Está ao vivo. Pode ir. Pode falar, já está ao vivo. Bom dia, doutores. Aqui é a doutora Elenir, presidente da Comissão da Assistência Judiciária. Estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas, principalmente para os novos inscritos e também para os antigos. Algumas recomendações que a gente faz de forma diária, que é dar uma lida no termo do convênio, dar uma conferida na certidão de honorários um tempo antes de fazer o cadastro, se for o caso, pedir a reemissão dessa certidão. Algumas dúvidas que alguns colegas aí vêm tendo com relação às formas de pagamento, verificação de pagamento, cadastro, indicações, sejam todos bem-vindos, estou no aguardo, nós vamos estar aqui um período hoje com vocês para essas orientações. Vocês entrem, façam perguntas, encaminhem aqui para nós, na medida do possível, a gente vai tentar responder a todas elas. As que não forem respondidas ao vivo, no decorrer da semana serão respondidas no grupo da assistência judiciária. Sejam todos bem-vindos. Como é que ficou aí? Tem duas pessoas assistindo. No grupo da assistência judiciária. Sejam todos bem-vindos. Por enquanto, nenhuma pergunta, doutora. É, porque eu achei que ficou muito, né? Vamos ver aqui. O Marcos Savaroli e o Wellington Nogueira estão assistindo. Já mandei o link de divulgação para a senhora. Colocar no grupo, talvez eles entrem. Então, vou colocar no grupo para ver se o pessoal entra e assiste, né? Nossa, que caos é esse? Enquanto só mandar um bom dia. Não, eu já coloquei aqui, né? Está com som, Evelyn, aqui pra gente? Está, se você colocar o microfone. Se quiser parar o microfone, é só clicar.
Bom dia, doutores. Eu peço desculpa o atraso, um minuto que nós tivemos aí no início dessa live, mas alguns probleminhas técnicos vão surgindo e a gente tenta resolver no decorrer aí da transmissão. Mas, enfim, eu vejo aí que tem alguns colegas que não entraram, eu acabei de disponibilizar o link no grupo, mas, de qualquer forma, a gente vai começando as apresentações e algumas orientações. Informando que a live vai ficar disponível no site da OAB, gravada, para os colegas que quiserem no futuro acessar a live para verificar o que aconteceu no decorrer, para maiores informações e orientações que a gente vai passar aqui neste momento, tá? Seja bem-vinda a doutora Fabiana Marques, o doutor Mauro Donizete, o doutor Pedro Alexandre, o Wellington Nogueira. Qualquer dúvida que vocês tenham, vai passando aqui para a gente vai tentar orientar. De qualquer forma, eu vou começar a passar para vocês algumas observações, principalmente com relação às indicações. O que aconteceu? Com o início da pandemia, foram suspensas todas as indicações para os advogados conveniados da assistência. Para os novos advogados que se inscreveram este ano e que foi homologado no mês de abril, ficou um pouco vago, um pouco sem informação, porque nós ficamos aguardando o que ia acontecer no decorrer aí da pandemia, como que seriam realizados os trabalhos. No dia 3 de agosto, retornou as indicações aqui para o advogado prestar assistência judiciária. A partir de então, a gente teve os novos direcionamentos de como vai funcionar, indicações, formas de pagamento e tudo mais, que hoje nós estamos aqui para maiores esclarecimentos. Com a retomada das indicações no dia 3, alguns colegas aí que são novos, talvez tenham tido algumas dificuldades no acesso às informações. Quais seriam elas? Primeiro, a indicação no site da Defensoria, o que o advogado, quando ele recebe aquele e-mail dizendo que ele recebeu uma indicação, o assistido entrou em contato com ele precisa acessar este site, clicar na opção lá no nome, número do processo do assistido. Eu recomendo, somente após a entrega dessa documentação, que ele dê o aceite. Por quê? O advogado deu o aceite, o prazo dele, ou no máximo em 30 dias, se for petição inicial, ele tem que dar andamento nesses autos, tá? Se deu o aceite, baixou procuração, declaração de hipossuficiência, o cliente assinou, e muitas vezes esse assistido não traz a documentação em prazo hábil, não retorna no escritório, o advogado já deu o aceite. Aguarde a entrega dessa documentação, dá o aceite, faz o download da procuração, declaração de hipossuficiência. Por quê? Se fazer o download hoje, data de hoje, se fizer o download daqui uma semana, data daqui uma semana, e o seu prazo começa a fluir a partir de então. Se for processo em andamento, saiu publicação, prazo 10, prazo 5, prazo 20 dias, de acordo com a ação que está sendo atuada no momento, este vai ser o prazo do advogado. E muitas vezes o cliente, ou assistido, melhor dizendo, comparece no escritório no último dia do prazo, que já está tramitando lá no fórum. E aí o advogado deu o aceite de imediato, sem estar com a documentação, e corre o risco de perder esse prazo. São alguns problemas que a gente vem tendo de forma bastante rotineira. Então, essa é a primeira orientação do dia. Só deem um aceite após o primeiro atendimento com o cliente e a entrega desses documentos, não antes. O que eu faço, no meu caso, lá no escritório? O assistido ligou e falou, olha, recebi uma indicação da Defensoria. Eu faço uma pergunta para ele, falo, olha, qual que é o seu caso? É alimentos, tudo bem. O senhor é autor ou é réu? Ele me fala. Aí é o que eu peço, eu falo, em princípio eu preciso deste documento. A partir deste momento eu falo, olha, pode vir aqui no escritório tal dia, tal horário, e passo para ele mais ou menos o meu horário disponível. A partir desse momento, ele já me traz uma documentação prévia, já no primeiro atendimento. Eu atendi, se eu precisar de algum documento complementar, neste momento, o que eu faço?
eu dou o aceite. Caso não, ele não me traz nenhum documento, precisa de cópia de processo, alguma coisa do gênero, eu verifico qual é o processo, se não for segredo de justiça ou ele tiver a senha, eu dou uma olhada geral, e aí peço as novas documentações, e só dou o aceite após a entrega deste documento. É uma orientação, é uma forma de trabalhar, cada um vai descobrir o seu, mas que pode facilitar a vida de vocês, tá? Neste sentido, com relação à indicação. Deu aceite, dá andamento de forma normal no processo. Se for prazo, cumpre. Se for petição inicial, distribua conforme a orientação. Segundo ponto, com relação aos novos inscritos aí, que é a primeira vez na assistência judiciária, a indicação é um dos maiores índices de erro. O pessoal que faz a triagem na defensoria é o pessoal que faz estágio. Então, o que eles fazem? Eles fazem aquela indicação e vem para nós, olha, é extinção de condomínio, olha, é regularização de guarda. Quando o advogado conversando com o cliente, naquele primeiro momento, se ele identificar que essa indicação não é a indicação correta para a ação que ele precisa propor, o ideal é naquele minuto ele suspender e pedir para que o assistido peça a alteração desta indicação e só depois ele dê andamento nos autos. Por quê? Vários colegas, eles recebem essa indicação, entram com a ação da forma como eles identificam que é a melhor ou a ideal para aquele assistido, e quando chega lá no final, a indicação está divergente da ação proposta. E aí gera todo aquele problema de não pagamento, gera aquele problema de divergência autor e réu e coisas do gênero. Então, essa é uma nossa segunda observação do dia. Procurem, na medida do possível, fazer com que esta indicação, neste primeiro momento, esta análise seja feita no primeiro atendimento, porque é muito mais fácil fazer as correções de imediato e depois dar andamento nos autos do que deixar o processo transitar 2, 3 anos, ou às vezes até mais, e no finalzinho nós ter o problema com relação a esta indicação. Então, fiquem atentos sempre à nomenclatura da ação indicada nesta indicação, que vai para o nosso e-mail do advogado, aquele cadastrado na defensoria, e normalmente o assistido traz uma cópia da indicação para nós. Por quê? Quando o estagiário faz a triagem, pelo que o assistido conta, ele emite, e às vezes não é a ideal para aquele assistido naquele momento, tá? Uma outra agora, a gente passando para o terceiro ponto dessa live de hoje, que é a nossa divergência autor e réu. Quando dá o maior índice de divergência autor e réu, principalmente juizado especial, o que acontece? A pessoa foi lá no balcão do juizado especial, pediu para dar entrada sem advogado nos autos do processo. O processo tramitou, veio a sentença. Ele, não satisfeito com essa sentença, o que ele pede? Olha, eu quero recorrer dessa decisão, procedente ou improcedente. O que acontece neste momento? Muitas vezes ele é o autor da ação principal, mas houve recurso da parte adversa, e neste momento deste recurso, se ele for fazer as contras-razões de recurso, ele deixa de ser autor e passa a ser réu, ou vice-versa. Ou às vezes ele foi réu, a sentença foi negativa e ele quer recorrer dessa decisão. E esse recurso dessa decisão, onde ele foi réu na parte inicial, ele passa a ser autor no recurso. E no momento da indicação, o que acontece? O assistido mostrou às vezes a cópia da sentença, aquele estagiário identificou ele como autor e fez a indicação como autor.
e não como réu. Ou muitas vezes ele era réu e ele quer recorrer dessa sentença, ele passa a ser o autor. E neste momento dá a divergência na hora do pagamento das certidões. Ah, eu fui autor, agora eu sou réu, sou autor. Nós estamos, na maioria das vezes, em acesso direto lá com a Grace da Defensoria, e diga-se de passagem, uma pessoa maravilhosa, na medida do possível nos atende, eu falo, Grace, tem como fazer uma substituição? Alguns casos ela consegue, mesmo depois, já estando na fase final do processo, entrar no sistema da Defensoria Pública e alterar, passar essa nova indicação, que é o que eu disponibilizo para vocês no grupo da assistência. Mas nem sempre é possível. Ou a indicação é muito antiga, ou é anterior a esse controle da Defensoria, ou era um sistema mais antigo, agora estamos trabalhando com um sistema mais novo, e muitas vezes a gente não consegue alterar essa indicação. E aí só resta ao advogado a verificação de pagamento lá no site da OAB, que muitas vezes a gente também se depara com alguns problemas. Tá? Então, é uma observação para que o próprio colega advogado, neste momento, ele comece antes de dar entrada no processo, recebeu a indicação que nós somos o primeiro analista, nós somos o primeiro aí cobrador, julgador dessa ação. Se nós não começarmos a fazer essas verificações, começar a fazer de forma automatizada, o que vai acontecer? Estas certidões, no momento crucial do pagamento, a gente se depara com essas informações. Se tiverem algum problema, alguma dificuldade, hoje, com esse trabalho remoto, a Defensoria Pública ainda não está atendendo presencial, aqueles que me encaminham através do grupo, eu tento, na medida do possível, agilizar. No futuro, à medida que a Defensoria reabra as portas para o atendimento ao advogado e até mesmo ao assistido, o advogado, todas as sextas-feiras, das 10 às 15, poderá se dirigir pessoalmente e pedir a substituição, alteração nessas indicações, tá? Em princípio, é a primeira orientação que a gente tem. Alguns colegas aí que são novos na assistência, talvez não tenham ainda muita noção do que nós estamos falando, mas na medida do possível a gente vai se inteirando, estou à disposição sempre lá no grupo, até por uma questão de andamento dos trabalhos, nós restringimos o acesso todas as quartas, entre 10 e meio-dia, eu fico sempre disponível, respondo as dúvidas de todo mundo, às vezes no momento, é o cliente que chega, o telefone que toca, às vezes não consigo responder de imediato, mas estou sempre atenta lá, tá? E por isso a importância de permanecer no grupo, mas a permanência é livre, ninguém é obrigado a permanecer, mas é o caminho mais rápido e mais acessível para ter essa resposta com relação às suas certidões, tá? Com relação às indicações, se algum colega tiver alguma pergunta, pode postar aí que nós tentaremos responder, tá? Eu verifico aqui que entrou a doutora Janice, doutor Gilson, doutor Reinaldo, muito obrigada a todos. Se tiverem alguma pergunta, por favor. Dúvidas com relação às certidões de vocês, hoje, excepcionalmente por conta da live, eu vou responder na medida do possível mais tarde, tá? Não fiquem preocupados que serão respondidas as dúvidas de alguns. Acredito que com relação à indicação, as observações necessárias neste primeiro momento já foram feitas, tá? Agora, uma orientação, um pedido, ou, né, a medida, porque é a nossa ferramenta de trabalho, o termo do convênio. O que acontece? Pelo menos uma lida, uma vez, nós advogados temos que fazer no termo do convênio, de forma completa, tá? Do início ao fim. Por quê? O termo do convênio, ele coloca as regras de pagamento, as regras de atendimento, inclusive as regras de punição. O índice maior que nós temos é com relação ao inciso 23 do termo do convênio.
O que diz esse índice 23, o inciso 23 do termo do convênio? É aquela obrigação, o advogado atuou no processo principal, foi para a fase de execução, lá é bem específicos, quando ele diz, olha, aqui, trabalhei na ação principal, exceto alimentos provisórios, tá lá no termo, ele diz, o advogado precisa dar continuidade no cumprimento de sentença com a mesma certidão. E aí geram alguns conflitos, tem colegas que acham que é justo, que não, ou é injusto, porque são duas atuações, são duas ações diferentes, mas está claro nesse inciso 23 do termo do convênio. Deem uma lida, não dá para ler o termo todo, porque ele é um pouco extenso e nós temos os nossos trabalhos diários. Dê uma lida nesse inciso 23. E se tiver alguma dúvida, porque o texto às vezes é um pouco complexo, entre em contato, fala, bom, a gente vai tentar resolver. Alguns casos aí, de forma pontual, o advogado colocou, ou eu julguei no grupo, ou às vezes só o trechinho desse inciso 23, eu respondi dentro do possível ali, porque às vezes eu também estou em trânsito, não consigo baixar de imediato o termo do convênio para pegar a resposta exata e colocar para vocês. É necessário dar uma lida, um dia, não tem, tá tranquilo, e a pandemia me pegou, tranquilo. Falar, não tenho nada para fazer, vou dar uma lidinha no termo. Vai ajudar bastante, inclusive com relação à parte da emissão das certidões, tá? Passado essa questão aí do conhecimento do termo, que é a nossa ferramenta, é o nosso CPC, é o nosso Código Penal, para quem atua na área penal, a nossa Constituição Federal aqui, quando se trata das regras da defensoria, gente, é o conhecimento do termo. Uma lidinha já ajuda. Bem, como eu aparentemente os colegas não estão me passando algumas perguntas, o pessoal não está entrando, pode entrar ao vivo, pessoal, para participar. Venham todos, né, ao vivo aqui, fala com a gente da sua opinião, deixa o seu posicionamento aqui. São todos bem-vindos. Vamos, então, para um segundo momento, que é uma orientação que nós tivemos na nossa última reunião com o Dr. Luiz Eugênio, que alguns conhecem, que já participou de uma reunião nossa presencial na OAB. Na última semana nós tivemos uma reunião sobre algumas orientações, inclusive sobre que é passado um relatório do que vem acontecendo de forma corriqueira, pagamento, falta de pagamento, dificuldades de receber. Foi passado de um modo geral, todas as subseções passaram esse relatório para o Dr. Luiz Eugênio. Na última semana, ele nos deu algumas informações com relação à retomada, como deveria ser, o fato da nossa subseção não estar atendendo presencial. O que foi que ele nos falou nesta reunião, Dr. Luiz Eugênio? Cada subseção ou cada comarca, dependendo daquele plano do governo, laranja, amarelo, verde, ele tem total liberdade quanto à reabertura e a forma de atendimento, respeitando as orientações de higiene. Carapicuíba estava naquela fase amarela para ir para verde e ela retroagiu para a fase laranja. Diante desta situação, o que a Defensoria Pública daqui, da nossa subseção, resolveu? Que não reabriria as portas no dia 3, como era previsto. A OAB diz que não pode intervir com relação a essa reabertura de caráter imediato, porque prevalece o direito à vida e à saúde, tanto dos funcionários como dos assistidos. Neste momento, não tem previsão ainda se e quando haverá a reabertura do atendimento ao público em geral, advogado, o próprio assistido, não tem essa previsão.
e será determinado por cada defensoria, por cada unidade vai ditar essas regras, se vai reabrir de caráter imediato ou se não vai reabrir em caráter imediato. Por enquanto, nós não temos essa orientação. E, segundo o Dr. Luiz Eugênio, tem que ser respeitada essas regras. Cada uma tem autonomia para fazer essa reabertura de forma presencial. Tá? Essa também é a primeira orientação que a gente tem. Com relação agora, com relação também às certidões, vamos lá, que é aquele problema que nós temos de certidões devolvidas, não paga, erros na hora de emitir a certidão, a maneira como o advogado tem que lançar no sistema da OAB. Neste momento, senhores, eu não consegui postar aqui para vocês o link, mas vou deixar, e mais tarde nós vamos disponibilizar no grupo novamente o manualzinho lá, a maneira de acesso e como o advogado vai preencher essas certidões. Para os que já estão utilizando o sistema de cadastro de certidões do site da OAB, exceto por um ou outro que ainda tem um pouco de dificuldade, não tem problema nenhum. Os novos inscritos que já estão recebendo indicação, e certamente um ou outro já tem certidão para receber, ele precisa acessar o site da OAB, opção serviços, na coluna da esquerda, acessar a assistência judiciária. Dentro da assistência judiciária, logado, tem que estar fazendo uso do token, tem que estar logado. Se não estiver logado, o advogado não consegue, obrigada, viu? O advogado não consegue o acesso ao sistema de certidões, indicações, todas as informações gerais da assistência judiciária vai estar lá disponível para esse advogado logado via token. Não tem o token, ou seu token venceu, não conseguiu renovar por qualquer motivo, qual que é o caminho? Leve estas certidões para protocolo na casa do advogado da Avenida Fernanda, número 75. Protocola esta certidão e a funcionária, a Cássia, que é a pessoa responsável, ela vai fazer o lançamento desta certidão no sistema para envio para pagamento em torno de 60 dias após o lançamento no sistema. Alguns colegas aí, cada um, né, com seu motivo, preferem continuar entregando essas certidões. Segundo o Dr. Luiz Eugênio, pelo menos por enquanto, haverá essa recepção, mas que o ideal é que o advogado comece a fazer o cadastro, a utilizar cada vez mais o sistema uniformizado da OAB, porque uma vez que o advogado faz o lançamento dentro desse sistema uniformizado aí da OAB, alguns casos, o próprio advogado, ele consegue imediatamente fazer a identificação de possível erro na sua certidão. Porque no momento que eu faço o lançamento, eu entro neste site, assistência judiciária, entro com o meu logo, ele vai abrir assistência judiciária, cadastro, verificação, recursos, gestão de certidões, que para que nós façamos o acompanhamento, imediatamente o sistema é um erro de digitação, por exemplo. Na gestão de certidões, eu clico naquela setinha do lado esquerdo, ele abre todas as notícias do que entendeu-se imediato naquele cadastro, qual foi o erro imediato. Porque às vezes é apenas um erro de digitação. Né? Pode ser nós mesmos, no momento, na correria do escritório, digitar um número errado, um número de RGI, ou uma opção que a gente não colocou, ele já informa ali. Eu não preciso esperar 60 dias para ter a notícia que eu não vou receber por este ou aquele erro. Nem sempre, tá? São erros mais comuns, ele já identifica ali. Ou eu tento refazer esse cadastro imediatamente,
se for um erro de digitação. Se não for o caso de erro de digitação e for uma outra notícia, um outro problema que ele já me identifica de imediato, que provavelmente você não vai receber, o que o advogado pode tentar fazer? A correção imediata dessa certidão. E eu tenho notado que alguns colegas ainda não conhecem esse sistema de cadastro, porque no momento que eu lanço a certidão, dou a validação, ele já fala, ó, você vai receber um e-mail, tal, com as informações. Às vezes no meu e-mail ele já me diz, olha, foi aceito 30, 70, 100%, possível valor de pagamento. Mas neste caso, se eu não verifiquei lá na gestão de certidões, se teve alguma informação, aparece inclusive em destacado em vermelho. Se eu não verifiquei naquele momento que houve algum empecilho, ele vai demorar um pouco mais para aparecer para mim. Só vou saber daí 60 dias e às vezes a informação já está ali. Não no meu e-mail, mas naquele cantinho chamado gestão. Acompanhe aqui as suas certidões. Clicou numa setinha, gente, que tem bem do lado esquerdo, ela abre para mim. Ah, já está em vermelho, olha, é erro 109, é erro 106, que são os mais comuns, é erro 100. Não sabe o que é esses códigos específicos? Na quarta-feira, doutora Elenir, olha, protocolei uma certidão, está dando erro 109. Erro 109, às vezes é um simples errinho de digitação, ou no momento do RGI, que são aqueles números extensos, a gente está digitando, o telefone toca, alguém chega e conversa com a gente, quando a gente volta, às vezes digita um númerozinho errado, esse já dá um errinho de digitação. E está lá nessa gestão de certidões. Muito embora esteja lá no meu e-mail dizendo que possível pagamento, às vezes lá já me identificou esse erro. Comece a usar melhor a ferramenta que esse cadastro de certidão tem para nós ali dentro. Ah, não está aparecendo nada, não tem destaque em vermelho? Infelizmente, se houver alguma outra falha dentro da certidão, só no comprovante de pagamentos que eu vou saber. E quais são esses erros mais corriqueiros dentro dessa certidão aí, no comprovante de não pagamento? Outros, erro 5, opção de recursos, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Segundo lá um manual de orientação da Defensoria para os cartórios, o que consta nesse manual? Erro 5 ou outros. Eu preciso da lei, a fundamentação legal que vai no dispositivo da minha sentença, precisa estar informado ali. Olha, o meu processo foi extinto. Inclusive, quando eu clico a opção outros, logo abaixo abre uma série de quadrinhos que eu tenho que clicar. Numa daquelas opções. Ah, é o 485, inciso 2. Olha, é o 924, inciso 3. Eu tenho as opções. Se não preencheu nenhum daqueles campos, embaixo tem o campo observação. Ali eu vou digitar o que está escrito no meu campo outros. Mas quando bate no sistema, se ele não identifica um daqueles incisos, artigos e incisos, que são os mais corriqueiros, como eu falei para vocês, ele vai dar aquele erro lá no final, que é o erro outros, que é o mais, é o que mais dá problema a título de certidão. E algumas formas de extinção de processo, que normalmente é mais extinção de processo que dá esse problema, segundo o termo do convênio, está lá no termo do convênio, ele diz, olha, extinção, artigo 485, é um dos incisos de 1 ao 7, se enquadrar dentro, tá ali nos quadradinhos, certamente vai pagar. Outras formas de extinção, conforme determinação do convênio, o advogado, nem sempre a orientação de refazer essa certidão é possível. O advogado vai ter que, após a negativa, dependendo deste motivo de extinção do processo, ele vai ter que entrar com uma verificação de pagamento. Verificação, não é o recurso. O recurso é um dos casos assim que
é 1, 2 por ano que você vai utilizar. Sempre será verificação de pagamento. O que essa verificação de pagamento vai fazer? Olha, não enquadrei dentro daquelas opções da opção 5 outros. Ah, não enquadrou? Não enquadrou. Vamos para a verificação de pagamento. Antes de eu sentar no meu computador e fazer o envio, fazer verificação de pagamento, dei uma lida, tem uma chamadinha em cima, pedindo, falou, olha, procuração, né, a nossa indicação procuração, cópia da sentença, ele dá uma lista de documentos que são obrigatórios. Essa listinha de documento, já faz o download lá na pasta do seu cliente, da maneira que cada um trabalha, a sua organização pessoal. O que ele faz? Faz o download e tem que ser downloads individualizados, tá? Não pode ser aquele download que eu coloco todos num único download. Cada documento de forma individualizada e identificado. Por quê? Quando vocês começam a preencher, na opção 2 ou 3, não me recordo agora de imediato, o que acontece? Ele pede procuração. Eu clico ali no índice, na opção procuração, aí ele me abre, anexado documento procuração, aí anexa. Aí eu volto lá, sentença, clica, vai embaixo, anexa. É como se nós estivéssemos fazendo uma distribuição do nosso processo. E outros documentos, que fora os que estão ali relacionados, a gente pode juntar também. Mas tem alguns que tem o asteriscos, é de caráter obrigatório. Por quê? O que o pessoal da CAGE vai fazer? Uma análise do que aconteceu. Isso daí nada mais é do que uma cópia, né, um resumo do nosso processo. O que ela vai fazer? Ele vai pegar essa documentação, ele vai analisar e vai autorizar ou não o pagamento dessa certidão de forma justificada. E isso vai aonde? No e-mail do advogado que pediu a verificação de pagamento, desde que seja feito por lá, por esse sistema. Porque muitas vezes foi na sentença, ficou de uma forma meio obscura, ou ficou fora do padrão que está neste manual que a Defensoria está exigindo, esse padrão aí. Não é a OAB, é a Defensoria que passa esse manual com essas orientações. E aí o que acontece? Pede a verificação de pagamento, segue o passo a passo e pede a verificação. Tá? Agora, com o trabalho remoto, nós não estamos tendo assim, uma linha direta, porque antes a gente tinha os telefones lá de São Paulo, ligava e falava diretamente com a pessoa responsável pela verificação de pagamento. Com o remoto, a gente não está conseguindo hoje essa conversa direto com o responsável. Eu mando um e-mail, às vezes a pessoa leva 2, 3 dias para responder, é sistema de plantão, trabalha um dia, folga 2. Então, daqui 2 dias, quando ele volta para ver a caixa de e-mail dele, tá? Que é um monte de e-mail e sempre um vai ficando para trás. Então, eu recomendo que utilizem esse sistema de verificação de pagamento, tá? Eu dei um destaque na opção 5 outros, porque é o maior índice de erros. Agora, passando para a fase 2, que tem todos os atos praticados dentro do processo, que tem lá a atuação parcial, opção de recurso, ou todos os atos praticados, que também é uma das confusões que nós temos tido um pouquinho nas nossas certidões. O que é? Olha, eu vinha trabalhando no processo, antes da sentença, eu fiz um acordo. Com 2 advogados, não importa. Ah, deu acordo. Praticou todos os atos? Sim. Mas a nossa atuação dentro deste processo, a Defensoria entende que foi de forma parcial, a atuação foi parcial. Nem chegou até a sentença. Então, aí, incorre naquelas questões do percentual, tá? Eu estou trabalhando com percentual, não vai vir 50, 30, 70, de acordo com o processo civil, criminal, família. Aí tá também uma pequena confusão. Normalmente o cartório faz o apontamento na certidão que ele praticou todos os atos. É isso que ele entende, praticou todos os atos. Mas a atuação dentro do processo foi de forma parcial.
Não é que o advogado deixou de atuar ou algo assim, mas não teve nenhuma sentença, foi um acordo. A assinalação tem que ser assinalada a opção atuação parcial. Muitas vezes a gente não entende, mas eu fiz tudo, fez. Mas a opção, segundo o manual de orientação, é a atuação parcial, a título de exemplo. A outra opção é a fase, opção recurso, o item 4, opção recurso. Quando essa opção recurso tem que estar assinalado? E é um ou outro, não são 1, 2 ou 3 campos, um ou outro. Opção recurso. Olha, o assistido deu entrada no seu processo, ele só foi indicado após a sentença para fazer o recurso, seja no juizado especial, com recurso inominado, seja na esfera civil, criminal, recurso de apelação. Aonde que o advogado atuou? Recurso. Dá aquela divergência já de autor e réu, conforme eu mencionei no início da live, e dá essa divergência de recurso. Atuação parcial, praticou todos os atos? Sim. Em que fase? No segundo momento do processo. Recurso. Mas está tudo certo. Às vezes a gente olha lá, a indicação foi só para fazer recursal. Observem, antes de entrar no site da OAB ou de protocolar sua certidão na casa, faça uma pequena verificação, questão de aí 1 minutinho, ou menos até, faz aquela prévia análise da nossa certidão. Verifica-se data, endereço, número de OAB, às vezes o cartorário, na hora de preencher essa certidão, ele também digitou um número errado, ele pegou uma certidão que já estava pronta como modelo. Às vezes, nós já vimos certidões que veio 2, 3, 4 números de OAB. Imagina, a Cássia digitando, um advogado entrega uma, o outro entrega 5 certidões, o outro entrega 10 certidões, graças a Deus. E neste momento que a Cássia vai lançar, ela tenta a primeira OAB, que está ali no preenchimento, dá erro de OAB. Nós, 1, 2, 3 certidões do nosso escritório, nós vamos fazer esse lançamento, a gente vai por tentativa e erro, e nós conhecemos qual que é a nossa OAB, não é? O nosso número. Neste momento, o que a gente faz? Digita a nossa OAB de forma correta. Mas a Cássia não, ela não sabe a OAB desses 780 advogados inscritos, e na assistência hoje nós estamos com em torno de 120 advogados inscritos. Se ela for ficar refazendo, tentando uma por uma, e como é que ela vai saber que o fato daquele nome, eu ter batido aquela OAB com aquele advogado, se for um nome comum? Quem garante? Então, ela tenta. A primeira OAB não bateu, ele já dá erro de divergência de OAB com o advogado, com o nome do advogado, ela já coloca de lado essa certidão. Fica, antes, né, pelo menos, era mais comum, ficava onde? No arquivo, na casa. Aí o advogado ia lá, estava circulado, feito umas anotações dizendo qual era o erro. Esse também é um erro corriqueiro que acontece. E nós temos, assim, várias certidões, às vezes tem 2, 3 números de OAB nesta certidão, e vai dar divergência. Na dúvida, a orientação é não cadastrar, que pode ter 2 ou 3 advogados com nomes semelhantes ou muito próximos, tá? Também é uma das questões que a gente tem. Essa primeira análise, essa primeira verificação na sua certidão de honorários é o mais próximo que a gente tem aqui de tentar minimizar um pouco algumas falhas que a gente tem na emissão da certidão. Erro também do RGI. Algumas certidões mais antigas não tinha esse RGI, aqueles números extensos de RGI. Vem um número pequenininho. E aquele número pequenininho, certidões, indicações mais antigas, alguns casos, só o fato do advogado entrar no site da defensoria, clicar
no aceite e gerar a nova indicação, ele já faz a correção automática deste número de RGI. Porque logo no começo, nós não tínhamos a orientação de que o aceite era obrigatório, ou que o advogado precisava fazer download daquela procuração, daquela declaração de hipossuficiência. Muitas vezes nós, lá no nosso escritório, fazíamos a juntada da nossa procuração à de judícia, e, principalmente nos primeiros processos, nós não dávamos esse aceite. Às vezes, só o aceite corrige esse RGI, você reemite, junta no seu processo e pede para fazer a correção dessa certidão, fazendo essa correção do seu RGI também, tá? Porque fez a correção de RGI, vai protocolar a sua certidão de forma correta, tá? São as coisas mais pontuais. Autor e réu, aquela observação que eu fiz no início da live. Quando eu estou lá no meu cadastro de certidões autor e réu, ele abre mais para a direita da tela, quando ele me pergunta de que lado eu estou. Alguns colegas estão esquecendo de assinalar se a autor é réu, ou às vezes ele olha, e todas essas informações que eu estou passando para vocês estão na nossa certidão de honorários, tá? Todas elas estão na nossa certidão. Então, quando eu faço essa verificação antecipada, eu já identifico alguma falha. Olha, eu olhei, nossa, já tem um errinho aqui. Eu vou cadastrar? Já sei que vai dar o problema. Já tento fazer a correção junto ao cartório. Eu sei que neste momento de trabalho remoto, a gente não está tendo acesso direto aos funcionários, mas manda o e-mail, faz por petição. Fala, olha, identifiquei o erro X. Eu costumo fazer um destaque de canetinha amarela, faço aquele destaque da marca texto, e junto à mesma petição, circulo, se for o caso, falo, olha, preciso fazer alteração aqui. Às vezes tem cartório que demora um pouco mais, tem cartório que faz mais rápido, mas também economiza um tempo precioso. É uma das orientações. Data de sentença, data de acordo, nós estivemos nessas tratativas aí com a defensoria, ela vai deixar de ser obrigatória, porque nem sempre tem, e é campo obrigatório. Parece que está se caminhando aí para não ser obrigatório essas datas, mas em princípio, doutores, continuem colocando data de sentença ou data de acordo se houver recurso aí. É primordial. Um outro erro também, que tem aparecido bastante nas questões das nossas certidões, é com relação às datas, né? Data de indicação, diverge da data digitada na certidão com a data digitada na indicação. Então, dê aquela conferida. Eu acredito que algumas coisas a gente vai conseguir minimizar, tá? Essas orientações, eu sei que para alguns colegas aqui é bem repetitivo, mas para os novos inscritos, né, com certeza, elas são notícias, novidades, algumas coisas assim. Mas deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver se o pessoal está me passando alguma pergunta aqui. Aqui dentro do grupo. Bem, doutor William, não sei se está aqui ao vivo com a gente, está me fazendo uma pergunta aqui. Doutor, eu vou responder mais tarde, tá? Mas eu acredito que não, doutor William Gomes. Acredito que já foi lançado. Se já foi lançado a sua certidão pela Cássia, ela teria que fazer cancelamento. Faz o cancelamento até que se libere para que o senhor faça aqui através do site da OAB. Pode ser, doutor William, que o senhor não consiga, tá? Vai dar duplicidade, alguma coisa. Então, neste primeiro momento, deixa por enquanto lá com a Cássia, tá bom? Qualquer coisa, qualquer probleminha, o senhor entra em contato, tudo bem? Aí vamos ver aqui. Conforme nós havíamos aqui
vinha mencionando com relação às certidões aqui, data de emissão dessa certidão são requisitos essenciais. Isso falando, dando uma explanada de modo geral com relação às certidões, tá? Verificação de pagamento, que nós já falamos aí um pouquinho dela antes, alguns casos. A mais da metade é erro de emissão mesmo, tá, doutores? E via de regra é aquele caso que a certidão está correta, por qualquer motivo a defensoria negou o pagamento e tem que fazer uma verificação conforme eu falei antes, tá? Não tem opção se não for através da verificação de pagamento. E recursos, tanto é que a opção recursos lá de pagamentos que a gente tem feito, se o advogado tentar preencher recursos de pagamentos, é aqueles casos bem extremos mesmo. Tanto que eles deram um exemplo para a gente, assim, de um único caso de recurso, não é divergência contra a fundamentação legal da opção outros, não é erro de procedência, improcedência, acordo, atuação parcial, recurso, nada. É outro gênero de dificuldade que tem na hora de fazer análise de pagamento, e aquele caso vai ser analisado caso a caso. Aí tem que mandar toda a documentação conforme eles pedem, e no momento que eu tento fazer o cadastro, recurso, ele já fala, olha, aqui não é caso de recurso, é caso de verificação de pagamento. Eu diria 90%, é verificação de pagamento, tá? Primeiro, eu vou para o recurso? Não. Tenta a verificação. Lá na verificação deu problema, ele fala, olha, não é caso de verificação, é caso de recurso, vai para lá. Porque a gente não tem ainda, assim, pelo pouco tempo de uso do sistema, o que é realmente o último caso do recurso. Tivemos bastante conversação a respeito dessa dificuldade de quando é o recurso, de quando é verificação, e a orientação que a gente teve foi, primeiro, tente verificação. Não deu? Vai para a opção recurso. Aquele caso que, por exemplo, que eu ainda não consegui dar a resposta aqui para a doutora, e eu vou pedir licença para a doutora porque eu vou mencionar, provavelmente ela vai identificar o caso. A advogada entrou com uma ação principal, nessa ação principal o juiz falou, não é aqui, é uma outra ação, no seu processo em apenso. E aí, agora, na hora de pagar, a indicação foi ela usou a mesma indicação e trabalhou no processo em apenso. Numa outra ação, conforme veio a decisão no processo dela extinto. Então, ela trabalhou 2, 3 ações de formas diferenciadas. E agora a gente não consegue, na hora de pagar, ela não conseguiu receber. Eu passei, em princípio, para Grace a orientação. Falei, Grace, vê aí o que se pode fazer. Ela olhou e falou, doutora, realmente aqui eu também não identifico. Pelo meu sistema não consigo fazer alteração por este ou aquele motivo. Conversando com o doutor Luiz Eugênio, eu repassei o caso para ele me falou, doutor Elenir, me manda isso por e-mail, porque eu preciso ver qual a melhor forma de resolver. E neste momento nós estamos aguardando. Aí eles estão lá conversando entre defensoria e a própria OAB para ver como vai tratar os casos em que o juiz determina que o processo seja extinto e que tem que trabalhar ou na liquidação de sentença ou no cumprimento de sentença, e o advogado, sem fazer a substituição desta indicação, ele atua lá naquele processo. Afinal de contas, ele tem que fazer a orientação do juiz. E no final, tem acontecido, acho que uns 2 casos aqui, eu vou mencionar o nome das doutoras e peço desculpas, que é o caso da doutora Araci, e parece que um caso da doutora Gabriela. E já tem uns 2 ou 3 semanas, e eu tenho cobrei na reunião, na nossa live da semana passada, e o doutor Luiz Eugênio falou, doutora, o problema é extinguir o processo, atuou no outro processo, sem alterar essa indicação. Na hora que bate o sistema, as informações do sistema da OAB com o sistema da defensoria, ele não identifica aquele caso também mencionado lá em cima.
Identificou, olha, veio aqui caso de extinção, não é caso de extinção, vamos imaginar que é um cumprimento de sentença, aí num divórcio, um exemplo, vai para o cumprimento de sentença, o que precisa? Imediatamente tenta substituir essa indicação. Não faça o cumprimento de sentença, muito embora o advogado entendeu que é o cumprimento de sentença. Porque na hora que terminar o cumprimento de sentença e ele realmente precisar receber essa certidão, vai dar essa divergência no sistema da defensoria. E dependendo do estágio em que estiver o processo, não haverá substituição dessa certidão no sistema de indicação que a Grace, a Ana Paula, que são as pessoas responsáveis por essa indicação, elas também têm a limitação na atuação de alteração, inclusive, dessas indicações, sem autorização prévia do defensor responsável. E aí nós ficamos nessa confusãozinha que a gente tem. Então, essa primeira análise é o que a gente tenha de sugestão, na verdade, a fazer para os colegas. Finalizando aí, se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui pelo grupo da assistência, tudo bem, eu, no medida do possível, respondo. Em última análise aí, que nós precisamos também mencionar, principalmente para os novos inscritos, é o tempo de pagamento. Como que é feito? No site, tanto o próprio advogado, como hoje, ou lá mesmo a funcionária da OAB, lançando esse sistema, o que a OAB tem nos pedido? Olha, façam o protocolo. Eu tenho um mês inteiro, saiu certidão hoje, eu posso lançar hoje? Tranquilo. Saiu certidão dia 20, posso lançar? Tranquilo. O prazo no início do mês, aquele prazo fatal que a gente tem, certidões protocoladas até o dia 10. Dia 10 caiu domingo, segunda-feira eu vou conseguir lançar, tá? Lançou a certidão até o dia 10, o sistema tem um período de processamento para a emissão dessa ordem de pagamento. Alguns colegas aí tivemos algumas dificuldades. Mas eu quero protocolar dia 6. Eu quero protocolar dia 10. Hoje, com o remoto, foi prorrogado até o dia 10. Antes do remoto, nós tínhamos até determinado período de dias úteis, normalmente era até o dia 6, quinto dia útil do mês. Porque a Cássia recebe esse volume, ou recebia esse volume de certidões de todos os advogados inscritos, lançava uma a uma essas certidões no sistema, ela tinha que fechar esse malote, aquele bloco de certidões digitalizadas, lançadas no sistema, e sem contar o atendimento ao público, que vocês sabem, advogado, pessoas, assim, público em geral, às vezes querendo informações, interrompendo a todo momento o lançamento dessas certidões, fechar esse malote em tempo hábil para encaminhar esse malote para São Paulo. Por isso, a viabilidade de se fazer o cadastro no site da OAB. Ela lançava essas certidões, esse malote todo, imprimia, fazia todo o malote. Quando eu digo malote digital. Ela fechava esse malote e vai lá para o sistema lá da central lá de São Paulo para fazer as verificações e emitir uma ordem de pagamento. Esse tempo, então, ela tinha um tempo hábil para receber todo mundo, um tempo mínimo de lançamento dessas certidões e fechar o malote até o dia 10, que era a orientação inicial, e dia 10, no máximo no próximo dia útil, ela teria que enviar para São Paulo conferir, verificar quem ia receber, quem não ia receber, e emitir essa ordem de pagamento, que é para daí a 60 dias. Então, o que aconteceu? Fisicamente, lá na OAB, eu entreguei minhas certidões hoje, até o dia 10, a casa terá aí uma questão de 2 ou 3 dias para lançar todos, porque reduziu bastante. Hoje reduziu bastante, né? Até porque sem novas indicações, os fóruns aí fechados, né? As portas fechadas, reduziu um pouco a emissão dessas certidões, tá bem mais tranquilo. Aí ela faz o lançamento e fecha esse malote e envia.
O nós, fazendo através do sistema do site da OAB, vai imediato. Mas o processamento para pagamento será entre o dia 10 e o dia 15 do mês seguinte. Se eu cadastrar minha certidão hoje, ela vai ficar no processamento entre o dia 10 e 15 de setembro, e a partir daí 60 dias para pagamento, ou não pagamento se houver algum problema. É este o período de lançamento da certidão. Eu vou deixar para lançar tudo na última semana. Fica a critério do advogado. Agora, se ele for entregar lá na OAB, ele tem que respeitar esse tempo de entrega dessa certidão, porque a Caixa, entre todos os outros afazeres que ela tem, ela precisa lançar e fechar esse malote e encaminhar para São Paulo dentro deste prazo, que normalmente é entre o dia 10 e o dia 14, porque no dia 15 eles começam o processamento para pagamento. Agora, com essa questão do remoto, algumas dificuldades, o doutor Luiz Eugênio falou que, por hora, se o advogado lá pelo site da OAB conseguir fazer o cadastro dessa certidão até o dia 15, pode ser que entre na relação de pagamentos do mês atual. Se não, ele só vai para a próxima relação. Se for agora em setembro, eu esqueci, protocolei no 15º dia. Pode ou não entrar na relação de pagamento, se eles já tiverem fechado a análise lá para pagamento, e aí só vai entrar quando? Dia 15 de outubro. E aí alguns colegas me perguntam, olha, eu protocolei a certidão, sei lá, dia 15. E não recebi ainda. Às vezes, quando ele lançou no sistema, já havia fechado, porque o prazo inicial é até o dia 10. Agora, digital. Porque se eu tiver que entregar na OAB, em princípio, a orientação é até o dia 6 de cada mês. Eu posso protocolar no dia 1º, eu posso protocolar no dia 10, eu posso protocolar dia 20, mas ele só será lançado e fechado uma lote no dia 10 do mês seguinte. E aí dá alguns problemas, o pessoal conta os 60 dias, e aí às vezes não veio naquele mês, mas ele vai vir. Se não tiver problema, lógico, na certidão, vai vir no mês seguinte. Uma última orientação que eu acho importante, alguns colegas aí, mas agora com a renovação, acredito que tenham feito a atualização do seu cadastro, não haverá problema. Às vezes há uma divergência nos dados bancários dos colegas. Essa divergência se dá porque ou o banco atualizou o sistema dele, não é que tem erro propriamente dito nos dados da sua conta, ou que você alterou, ou que houve esse problema. Foi uma atualização, ou no sistema do banco, ou mesmo aqui dentro do sistema da Defensoria. Indo lá na opção cadastro, dentro do site da Defensoria, não precisa alterar, mas faz o passo a passo, avançar até a telinha final, porque acontece algumas vezes o pessoal não receber esse pagamento por causa dessa divergência. Então, o que acontece? Faz esse avançar até o final dessa tela, que ele vai fazer a atualização automática desses seus dados. Pode acontecer, talvez agora com essa homologação recente a gente não houve nenhum problema ainda nesse sentido, mas que vinha acontecendo com o tempo. O advogado, ele era cadastrado há muito tempo, aí saiu um tempo do convênio, voltou para o convênio, e na hora de fazer essa atualização, o sistema não reconheceu. Algumas contas aumentou X, aumentou 0, aumentou 1, que eram contas mais antigas, e lá no sistema está sem lançar. São algumas pequenas coisinhas assim que, às vezes, impede o recebimento da certidão de honorário dos colegas advogados. Bem, hoje, assim, em princípio, conforme a reunião que eu tive lá com o Dr. Luiz Eugênio, algumas observações que a gente tem feito aqui, de acordo com as problemáticas mais corriqueiras aqui da Defensoria, era o que eu tinha a dizer. Aparentemente, acho que nenhum colega aqui, tanto no grupo como aqui na live, não mandou nenhuma pergunta, pelo menos não consegui fazer uma verificação aqui.
se tem ou não a questão essa questão aqui da verificação. Só um minuto, doutores. Doutora G. Guedes, prazer, doutora. Eu estou vendo aqui que a doutora me enviou uma pergunta, que a doutora fez o cumprimento de sentença no Fórum da Lapa, porém foi distribuído para o Foro Central. Doutora, o meu estranhamento é porque as indicações, doutora, tem que ser para atuação dentro da comarca. Normalmente, indicações para outras comarcas são casos, assim, raros. Eu não sei, a doutora depois me chama lá no grupo, doutora, por gentileza, porque o que está acontecendo aqui, em princípio? O processo estava tramitando, cumprimento de sentença, o processo inicial era Carapicuíba, como é que foi? Porque a atuação é dentro da nossa subseção. Tá? Se eu for atuar na comarca de Osasco, ou fora ou qualquer outra comarca, Lapa, doutora, tem que ver se é o caso do advogado receber essa autorização, porque se não foi, o processo transitou em julgado em Carapicuíba, ele teve a fase inicial dele em Carapicuíba, a liquidação de sentença deveria ter sido proposta aqui. A doutora corre um sério risco de não receber esta certidão. É um daqueles casos que eu falei para a senhora hoje mais cedo, tá? Cada comarca tem o seu advogado. Se a parte, quando procurou a doutora, ou está residindo atualmente em outra comarca, eu imediatamente tenho que entrar no site e pedir a recusa dessa certidão, recusa, não renúncia. Pede a recusa, junta a cópia da indicação e coloca o pequeno texto lá, doutora, que, muito embora a pessoa resida em Carapicuíba, mas o processo está tramitando em comarca diversa, a doutora não pode atuar. Imediatamente, eles vão fazer o quê, doutora? Vai deferir. E a doutora já justifica para o assistido, aguarda, pega o contato dele de caráter imediato e fala, olha, assim que sair a decisão, se eu vou poder atuar ou não, vou entrar em contato. Que é uma daqueles casos lá que o advogado atua em comarca diversa, né, da nossa aqui. Se o processo está lá, eu preciso entender, doutora, na verdade, por que a sua liquidação foi lá, o processo tramitou lá, o assistido é daqui, porque quando o assistido é da nossa comarca, mas o processo está tramitando lá, a comarca do local indica um advogado da própria comarca para fazer a liquidação de sentença dele lá, tá? Mas, de qualquer forma, doutora, entre em contato, tá? Me explica melhor essa questão de que forma foi que aconteceu essa indicação, quando foi, para eu entender, mas comarca diversa, de modo geral, doutora, não pode atuar, tá? Tanto a doutora G como os demais colegas aí, se houver algum problema, precisa dar essa confirmada antes. Se acontecer, qualquer um de vocês aí que estejam neste momento nos assistindo ou que venha assistir essa live depois e tiver dúvidas se faz ou não faz a recusa, dá um alô para mim que, na medida do possível, a gente vai orientando vocês.
Por que eu frisei recusa e não renúncia? A renúncia só se dá quando o processo já está em tramitação e por qualquer motivo eu não posso mais continuar nesses autos, e aí eu faço a renúncia desses autos, faço de forma justificada dentro do site, lá tem uma lista de opções, escolhe a que mais se adequa, se não tiver nenhuma que se adequa ao seu problema, escolhe a opção outros e faça um texto, faz um breve relato do que está acontecendo, sugiro, nunca coloquem foro íntimo, tá? Explana lá o seu motivo pessoal, isso daí é só entre o advogado e a regional, que é quem faz o deferimento ou indeferimento dessa renúncia ou recusa, tá? São eles que fazem uma prévia análise, e eles fazendo o deferimento, o processo já está em andamento, imprima, tá, essa opção de indeferimento ou deferimento dessa renúncia, faça uma juntada nos autos e peça a retirada da doutora ou do advogado aí cadastrado para sair dos autos, tá? Foi uma boa aí a pergunta da doutora, foi bem oportuna, porque nos possibilitou falar da questão da renúncia ou da recusa imediata. Tá? Atuação com marca adversa, nós vamos entrar naquele caso do recurso, provavelmente, doutora. Mas vai falando comigo, tá bom? Pelo grupo. E eu vou tentar, na medida do possível, ver o que a gente pode fazer. Mais alguma? Por enquanto, não. Vamos para o encerramento, então? Aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Pode só para fazer dentro das regras, tá? De saúde, obedecendo, desde que autorizado, nós vamos fazer uma presencial, que nada substitui, né, aquela reunião física com todos nós ali, tá bom? Agradeço a todos imensamente, agradecer também ao Dr. Paulo, que sempre que possível participa, e hoje foi uma orientação mesmo mais voltada aí para os novos inscritos, para que eles também não fiquem com aquela sensação de que não sabe o que está acontecendo. E boa sorte, né, doutores? Sejam bem-vindos os novos, que vêm fazer parte dessa família que é a assistência judiciária, que é um caminho árduo. Muitas vezes o assistido chega para nós até o escritório
sem nem saber exatamente qual é o direito que ele tem. E nós somos essa ferramenta de buscar um melhor caminho para ele. Nem sempre é fácil trabalhar com assistência, nós temos essas pequenas dificuldades aí com relação a pagamentos, algumas coisas, mas que a gente tem trabalhado, a OAB está sempre tentando, e nós temos um fácil acesso com a Defensoria Pública de Carapicuíba, que sempre me responde, me atende, sempre na medida do possível. Também está havendo uma substituição de diretoria, então nós estamos também nos adaptando com essa nova gestão da própria Defensoria Pública, mas estamos conseguindo trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava no início dessa gestão aí. Quero agradecer, tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.